como é que você sabe que eu vou chorar? É sempre o focar no objetivo e como você vai superar os obstáculos. Eu tava no último período da faculdade, fui fazer minha primeira novela das 9 e era pra ser neta da Fernanda Montenegro, então era muita informação ao mesmo tempo. Que abusada, mas vamos! Ele me carregou nos braços, assim, eu toda cagada. Romântico. Giovana Cordeiro aqui no Na Palma da Mari. A gente tava agora nos bastidores conversando sobre algo que a gente tem em comum, que é o amor pelos nossos sobrinhos. Muito amor, inclusive. Muito amor. Giovana já disse aqui que ela tem uma rotina um pouco corrida nos próximos dias, mas você vai voltar pro Rio só pra apresentação de balé da sua sobrinha. Não tem como. Minha sobrinha é tudo na minha vida. E ela veio assim, você vai estar aqui no Rio já sabendo que eu poderia não estar. Eu vou me apresentar, queria muito que você visse, tem uma apresentação que eu acho que você vai se emocionar. Ela já fica fazendo, imaginando a tia assistindo. Aí não tem como eu falar que eu não vou. Você é aquela tia que se emociona? Muito. Ela já sabia. Ela falou, você vai chorar. Eu falei, como é que você sabe que eu vou chorar? Porque você chora todo ano. Corta pros pais, os pais estão ótimos. Aí as tias estão todas... Sempre. Sou uma tia babona. Demais. Eu falo que eu virei uma personagem importantíssima na família brasileira, que é a tia que filma. Você é também? Eu pego o celular e quero gravar o tempo inteiro, meus sobrinhos. Eu também. Eu tenho muita coisa com eles. Mas eu acho que quando eu tô com ela, eu fico até mais longe do telefone, porque ela entende que aquilo ali é meu trabalho também. Aí eu falo, ok, agora estou com você. É algo que a gente tem em comum, mas eu quero saber se a gente tem mais coisas em comum. Então, ó, por favor, esta lousinha faz parte do Na Palma da Mari. Pra gente começar a conversa, a Isa vai fazer uma pergunta e a gente vai responder na lousinha e ver se a gente responde parecido. Tá bom, beleza. Tá bom? Eu nem dei oi, né? Oi, gente, tudo bem? Já cheguei falando da minha sobrinha. É porque antes de começar... já vai ter passado alguns trechinhos da entrevista. Sim, então as pessoas já te viram, entendeu? A edição faz isso. Então, você já vem que deu oi. Por mim. Vamos lá, Isa. Cadê você? Cadê a Isa? Ah, é você? Eu vou pegar um papel pra vocês limparem ela. A Isa sumiu, gente. Socorro. Tá, vamos lá. Você já mentiu pros seus pais? Se sim, o quê? Ixi. Ai, só veio coisa pesada na cabeça. Pô, nada também, de né? leve. Você... Deixa eu pensar o que eu menti pra minha mãe. Menti pouco até. Vai. Falei que eu ia pensar o rolê, gente. Isso aqui gerou uma situação na minha família. Calma, o meu foi sem graça, todo mundo já fez isso um dia na vida. Agora vamos focar aqui pra você explicar, vai. Eu mentia pouco pra minha mãe, porque eu tenho 2 irmãs mais velhas, então elas que eram encarregadas da mentira, eu só acompanhava, a culpa nunca era minha, eu tava sempre sendo levada. Mas eu menti realmente pouco pra minha mãe na vida, assim, porque como eu era a mais nova, eu podia acompanhar minhas irmãs e a responsa era delas. Agora eu também era muito dramática. E criava muitas histórias. Aí teve um dia que eu achei que seria de bom tom pregar uma pegadinha na minha mãe, assim, no horário de almoço, voltando da escola. Só que eu entrei no elevador e liguei pra ela e falei, mãe, teve um acidente. A ideia era falar no segundo seguinte, é brincadeira! Só que eu entrei no elevador, o sinal caiu. Ela ficou achando realmente que a minha irmã tinha sofrido um acidente. Quando eu cheguei em casa, que já tinha sinal, que eu fui ligar de volta pro escritório que ela tava, né, que era a empresa que ela trabalhava com meu pai, minha avó. A minha avó já tava, a sua mãe saiu daqui desesperada. Eu falei, onde ela tá? Foi em direção à Avenida das Américas, avenida lá no Rio, pra ver se achava. Ela não quis saber, ela levantou do escritório dela e foi em direção à rua. A minha mãe ficou uma semana sem falar comigo, assim, sem saber o que fazer. E eu assim, mãe, desculpa, era só uma piada, mas eu errei o time. Gente, o elevador. Tudo culpa do elevador. Nossa. Eu acho que essa foi a mentira mais sinistra que eu contei pra minha mãe. Nossa senhora. Realmente, você de resto, era eu fui bem boazinha. Né? Era dramática. Criança? Era criança mas ou foi não? a primeira vez e última. Depois eu fiquei bem traumatizada. Juro, eu tinha muita vergonha dessa história. Era criança ou adolescente? Criança, devia ter uns 9, 10 anos. Nossa! E ó, eu também sou a caçula. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e realmente tem um lado bom de ser caçula, né? Porque, eu não sei se você fazia isso, mas eu vivia no rolê deles e eu me achava super adulta. Super.
Mas teve a fase de ninguém te aceitar, né? Não sei. Ah, claro. Eu tive muito essa fase. E minha mãe teve também, de falar, vocês só vão se a sua irmã for. Ai, a gente era insuportável. Minha mãe fazia isso também. E eu ficava, então eu não quero ir. Só pra implicar. E elas, vamos, Giovana. E também tinha a fase de, tipo, vai andando na frente. Porque eu era bem pirralha e elas queriam passar na frente da galera, assim. E eu bem pirralha andando com elas. Mas aí com 13 anos eu fico vendo isso. A minha sobrinha, Taya, tem 12. Ela é muito criança, ela gosta de ser muito criança ainda. Eu com 13 já tava indo para as festas com as minhas irmãs. Tipo, não bebia, nem beijava na boca, mas eu já tava lá com elas acompanhando. Nossa, qual a diferença de idade? De 2 em 2 anos. Então, 2 em 2. Eu tinha 13, a Dani 15 e a Nath 17. Sempre foi assim, escadinha. Ah, que legal, crescer com irmãs ótimo. assim. Isso eu é tenho ótimo. só irmão um homem, então eu não sei, mas não rolava umas tretas também? Até uma certa idade rolava, acho que muito de território e também uma coisa da implicância do dia a dia, né? Do canal da televisão, quem ligou a televisão, quem botou a música, tinha essa implicância. Mas depois de um tempo, a gente foi criando muita união, muita parceria, assim, pro dia a dia, pros cuidados da vida. Até hoje, assim, eu e minhas irmãs, a gente é muito unida e muito parceira na vida. Elas trabalham comigo, Que a gente se legal. diverte junto. O melhor lugar da minha vida é quando eu tô perto delas, assim. Ah, que emoção, gente. Vai, próxima. Qual era a sua matéria favorita na escola? Ai, meu Deus, que uma ironia. Ah, eu vou falar uma coisa aqui que ninguém vai acreditar, mas é verdade. Agora as matérias são diferentes na escola, né? Não existe mais história, geografia. Agora tem os bagulho mega esquisito, do tipo... Como assim? Meio ambiente. Não, meio ambiente não é esquisito, gente, veja bem. O que eu quero dizer Diferente de é que quando assim, era na minha nossa época era história, geografia, sei lá, português, matemática. É. Agora tem conhecimentos básicos do mundo europeu nos Olha. anos 90, sei lá. Tipo, qualquer coisa. É sério, minha sobrinha às vezes fala assim, eu tirei 10 em... Aí ela fala um nome esquisito lá de uma matéria. Não era tipo igual a gente que tinha, sabe? Matemática, enfim. Vai. Olha, a gente... Química eu era boa também. Olha, eu não sei porquê, mas eu garrei um amor naquela época que a gente aprendeu a fazer... Como que era a cadeia de... Você lembra? Que era com CO não sei o que lá, e você fazia os negocinhos de desenhar. Química orgânica. Química orgânica. Eu adorava. Eu lembro bem, né? Você vê. Mas eu lembro, eu adorava. E aí eu garrei a Eu mão era em química. boa em exatas, aí eu não sei o que aconteceu. Em que momento? Desvirtuou o carbinho. Engraçado, porque assim, eu era boa... Eu cumpria na escola, sabia? Sabe assim, tem que ser feito, tem que mandar bem, tem que passar de ano. Eu ia lá, então vamos estudar pra fazer o que precisa ser feito. E aí, geografia, português, história, eu cumpria. Mas eu gostava muito de matemática, química, física. Não lembro de nada. Uso bem pouco, né? Porque hoje em dia eu vou usar pra quê? Crianças, mas estudem, porque... Muito importante. Vai Muito usar importante. sim um dia. A gente acredita nisso uma época. Próxima, vamos lá. Quem é o seu herói na ficção? Não Ei. precisa ser só super-herói. Minha Tá. ficção. E pode ser heroína também, né? Eu não vou ser previsível e pegar alguém de Marvel, tá? Por favor. Mas eu poderia. Eu vou pegar uma heroína aqui, importante pra minha... Na ficção. Pra construção da minha identidade. Ah, também, vai. Pouco clichê, mas vou explicar. Tá, explicaremos, vai. Vai. Rachel de Friends. Aprendi Por muito com quê? ela. Ah, porque você assistiu Friends? Sim, mas não no nível de quem ama muito. Ah, tá bom. Não tem muitas referências. Eu tenho amigos que são também, que aconteceu isso. Mas ela começa a série super dependente da família, super, enfim, dependente do pai financeiramente, de várias maneiras. E ela tem um desenvolvimento muito legal que eu gosto de liberdade, independência, boa. de Foi ser uma bem. mulher que banca a própria decisão e que, enfim, Foi bem. toma conta da própria vida. Então, uma influência boa. E você? Eu botei Gabriela porque pra mim ela foi uma personagem muito importante quando eu comecei a estudar teatro, porque eu rapidamente fui estudar Jorge Amado e gostei muito, mas eu fui entendendo um pouco da minha identidade, da minha personalidade, da minha beleza através dessa personagem, assim. Já estava acontecendo o remake de Gabriela com a Juliana Paz, mas eu fui lá pra trás também, revi, li o livro, tudo ao mesmo tempo. E naquela época foi muito importante pra minha transição capilar, por exemplo, pra eu ter uma referência de beleza que eu falava, olha, parece comigo, assim, sabe? E eu acho que eu romantizava também por ser atriz, estava começando a estudar teatro, tinha uma coisa do feminino ali também que
pra mim era atraente. E foi nesse lugar da segurança da minha beleza física. Eu acho que foi uma boa referência, assim. Antes disso, eu acho que eu tentava ser... Alisava o cabelo, queria mudar traços do meu rosto. Depois disso, eu fiz as pazes, eu acho, com quem eu era, assim. A gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente, mas eu queria pegar essa resposta e eu tenho uma curiosidade, na verdade. Eu conversei, acho que com isso, com quem que foi? Acho que foi com a Tainá Miller aqui, na Palma da Mari, e ela tinha interpretado a Verônica, que é uma personagem, né, Bom Dia Verônica, a série da Netflix, que é uma personagem super densa, que passa por situações muito tensas, e aí ela falava sobre como aquilo consumia ela, de certa maneira, também na vida pessoal. Pra você, como é quando você tem um papel tão importante, assim, rola uma divisão exata, ou você, de certa forma, absorve um pouco do papel, o papel absorve um pouco de você? Essa linha entre personagem e Giovanna, como é que fica? As coisas se misturam um pouco, assim. Eu sou muito a favor da técnica pra gente se salvar, porque imagina, cada hora é um personagem diferente, se a gente se envolver emocionalmente com todos eles, fica perigoso em algum lugar, sabe? Então é importante a gente saber diferenciar, ter técnica pra usar, inclusive, o que é nosso com a personagem. Eu faço muito isso. Existe uma técnica de interpretação que é a substituição, e aí você entende a necessidade básica do ser humano, daquele personagem, né, que é inerente ao ser humano, ou seja, ser amada, ser ouvida, ser valorizada. E aí, às vezes, para teste, que a gente precisa se conectar emocionalmente muito rápido com um texto e uma história que a gente nunca viu na vida, e a gente às vezes tem 2 dias para fazer isso, geralmente eu uso substituição, ou quando são cenas que precisam de um quê emocional mais vivo e intenso, sabe? Eu não quero ficar pensando tanto em reproduzir aquela emoção e sim viver, eu uso a substituição e aí não tem como. A gente cria empatia com a personagem e eu vou emprestar uma história minha pra ela e ela com certeza vai fazer eu olhar pra mim mesmo com outros olhos, sabe? E tem uma coisa muito interessante da atuação, que é, numa cena, em qualquer cena, o personagem tem um objetivo e o que torna ele interessante é vencer, né? Qualquer pessoa vitimista demais, assim, no lugar de se fazer de vítima, é desinteressante de acompanhar qualquer personagem, né? Sempre tem que ter uma vontade de vencer ali, que faça você torcer por ele. E isso ensina muito a gente, é muita coisa, né? É sempre focar no objetivo e como você vai superar os obstáculos. Então acaba que esse movimento é inspirador pra vida e as minhas personagens sempre me ajudam. Agora, você falou de Bom Dia Verônica, foi uma série que eu acompanhei toda a repercussão, mas eu não consegui assistir. Sério? É difícil mesmo. Exato, muito pelo teor, assim. E na época eu tinha acabado de ver Inacreditável. Já assistiu essa série? Já. E é muito difícil. Também. Logo depois estreou Bom Dia Verônica. Eu falei, eu acho que eu tô bem desse assunto por agora, assim. Aí imagina fazer uma personagem dessa, né? Pra quem não conhece, Inacreditável, Bom Dia Verônica, são séries que falam sobre violência contra a mulher. Então, assuntos muito sensíveis, né? E se fosse pra você atuar? Eu acho que eu ia gostar muito de ter a oportunidade de botar pra fora uma indignação feminina, enfim, de coisas que eu acompanho, de que já aconteceram comigo, mas seria muito difícil e delicado. Eu vejo muito acompanhando a Juliana Paz, agora que fez Pedaço de Mim, Giovanna Grigio, que fez O Maníaco do Parque, e elas ficaram super mexidas com essa história, e eu tenho certeza que isso ia me atravessar também de maneiras incômodas, não deve ser fácil. E é uma coisa que é cansativa, né? Você tem que estar sempre atingindo, num processo longo, como uma série, por exemplo, sempre chegando perto desse lugar. Por isso que é importante ter a técnica e também a terapia em dia. Dica importantíssima, com certeza. Vamos lá, ver. Um reality show que ama. Isso eu tenho aqui na ponta da língua. O meu guilty pleasure, sem nenhuma vergonha de assumir. Um reality show que eu amo, não sou Eu já tô aqui. Você já tá aí com a resposta na ponta Eu já da tenho língua, o meu, né? já faz Pra mim tempo, foi todo mundo difícil. sabe. Eu não sou muito do reality, eu acho. Reality de comida, reality de, sei lá, pegação, reality de... Ai, que mais que tem reality de quê, gente? De música eu gosto De muito. música. Mas hoje em dia não tem mais tanto, né? É que eu lembrei daquele Isso é um Bolo. Eu acho muito legal aquele reality. Já viu? Isso é um bolo, tem que descobrir o que é um bolo, não é? Eu acompanho um pouco reality, acho que eu vou ficar devendo nessa. Mas olha, vou botar de música, porque eu gosto muito de cantar. Amo!
E The gosto muito de ver a Voice. apresentação das pessoas e, enfim, acompanhar e torcer musicalmente. Eu amo. Eu coloquei as Kardashian. Gente, eu amo. Às vezes você precisa dar uma desligadinha no cérebro. Não acompanho. Nossa, é ótimo. Eu amo. Bom, já fizemos aqui a nossa dinâmica. Agora, a gente entra num assunto aqui de carreira. Porque tem uma pergunta aqui que é, assim, acho que é difícil de responder. Que é, qual foi a coisa mais surreal que aconteceu na sua carreira? Cantar com Sidney Magal ou contracenar com a Fernanda Montenegro? Meu Deus. Mas surreal. Pode escolher os dois, né? Porque É difícil mesmo. Eu acho que cada uma foi importante no seu devido momento, assim. Porque com a Fernanda Montenegro, gente, tem que contextualizar que eu tava me formando na faculdade. Eu tava no último período da faculdade, fui fazer minha primeira novela das 9 e era pra ser neta da Fernanda Montenegro. Então era muita informação ao mesmo tempo. Nossa. E eu tava desacreditada. Eu falei, como assim essa trajetória aqui que tá se abrindo pra mim? Como assim eu tô começando dessa forma com essa pessoa? E foi desafiador, porque, obviamente, é muito maravilhoso, mas imagina também o quanto isso não mexia com a minha insegurança, né? Enquanto eu tava ali no processo. Meu Deus, será que eu vou ser boa aqui fazendo isso? Mas ela era tão acolhedora e foi tão importante pra mim aquele trabalho, assim, sobretudo pra eu ter calma, e era uma coisa que ela me falava muito, assim, pra eu ter calma nos processos, paciência, sabe? Porque, obviamente, uma ansiedade jovem de querer resolver, e ela uma tranquilidade de quem domina muito o que tá fazendo. E aí foi bom perceber a condução dela, também a postura dela. Agora, com o Magal, quando eu cantei com ele, a gente já tava numa relação mais próxima e íntima. Mas pra mim foi muito importante, porque eu tinha muito bloqueio de cantar. E o filme veio pra me desfazer um pouco dessa insegurança. E aí, eu que falei pra ele, a gente foi no Altas Horas juntos, e aí a gente cantou. E eu falei, Magal, tô sabendo que vai ter um show seu no Rio de Janeiro, quero cantar com você. Aí ele, tá bom, Giovana. Tipo assim, que abusada, mas vamos. E tinham 2.000 pessoas, eu num palco, nunca tinha cantado assim num palco pra tanta gente. E eu falei, gente, tô ganhando confiança e tô gostando desse negócio de cantar, viu? Tô gostando cada vez mais, eu já aceitei, já botei pro mundo, assim, canto, quero e vambora. Tipo, medo desbloqueado com sucesso. Esse filme foi muito importante pra isso. Muito importante pra isso. Eu ainda vou, né, nas minhas limitações, mas com mais segurança e mais vontade de fazer trabalhos relacionados à música. E você tá gravando agora um filme aqui em Tô. São Paulo. Você tava falando um pouco da sua rotina, vai e volta, vai e volta. Ela tá há 1 mês em São Paulo. Vida de hotel. Vida de hotel, já Como é essa rotina? E como você consegue equilibrar pra cuidar de você também? Cara, é muito difícil. Esses dias eu tô revendo isso na minha vida, porque sempre foi muito natural o trabalho e o movimento que o trabalho fazia. Eu sempre gostei tanto, e sempre fui. E sempre foi também a minha diversão, e sempre foi também o meu lazer, né? Porque no momento que eu tô em casa, eu quero assistir uma peça, eu quero ir ao cinema. Então, tudo tem a ver com o meu trabalho. E chegou agora no momento que o meu namorado falou isso pra mim. Ele falou, eu acho incrível a relação que você tem com o seu trabalho, mas você precisa ter um hobby, alguma coisa que te divirta, que não tenha relação com produzir algo em cima da sua própria imagem. E eu falei, você tem total razão. Ainda mais com a internet, sei lá, me mudei. Isso já vira um conteúdo e, de repente, a minha casa já vira um negócio pra eu falar e fazer uma série. Aí eu falei, quero aprender, então, a fazer aula de samba. Então, isso já vira também, né? Porque tá ali perto do meu... É o meu hobby, é também o meu trabalho. E as coisas se misturam. Então, eu tô tentando... e isso é difícil, porque a minha cabeça funciona muito em função do meu trabalho. Tipo, se eu vou treinar... Tem em relação com a minha saúde, mas é a minha saúde para sustentar o meu trabalho. Sabe? É tornar o meu corpo forte, flexível e inteligente para o meu trabalho. Então, é difícil. E eu acho que o momento que eu mais desligo é quando eu tô com a minha família, que aí eu não quero estar no telefone, não quero estar perto de nada disso, assim. Mas tem aí no meio um tempo pra marcenaria, bricolagem. Que acaba virando De trabalho. onde surgiu isso? Eu tenho vontade de aprender tudo que eu me interesso, assim. Então, tipo, agora eu comecei a me interessar muito por fotografia e aí eu quero aprender e fazer um curso relacionado a isso. Eu falei que eu gostava muito de matemática na faculdade, na escola, e de geometria, e também gostava muito de decoração. Então, a arquitetura passou a ser, ali na época do vestibular, uma opção. Eu fiquei entre artes cênicas e arquitetura.
E eu fui me encontrando quando eu fui montar o meu próprio apartamento e eu mesma fiz tudo. Eu falei, gente, eu gosto muito disso. Eu gosto de tudo que envolve design de interiores e arquitetura. E aí, eu amo marcenaria, quero começar a fazer os meus móveis. Tem uma coisa do custo-benefício também. Eu falei, cara, eu vou aprender a fazer esse negócio também. Quero ter peças minhas na minha casa. E aí comecei a fazer curso de marcenaria pensando nisso. E é uma inquietação, menina, porque aí agora eu tô fazendo também oficina de percussão. Aí quero cantar, aí quero dançar. E aí nesse lugar, sempre pra me alimentar como pessoa, porque é um pouco a minha busca, mas tá sempre atrelado com o meu trabalho. Então, quando é que para? Mulher, o que você não faz? Mas... Assim, que horas que você dorme? Como é que funciona? Não, durmo ótima, durmo apago. 10 horas da noite, que ó, encosto, durmo, ninguém me acorda. Amo gente que dorme às 10 da noite. Acorda assim, com os passarinhos. Eu sou de dormir 10 no máximo, acordar cedinho. É a melhor coisa, acordar cedo. Melhor coisa, se cuidar. A gente falou sobre o filme do Sidney Magal. O Felipe Bragança veio aqui e eu fiz essa pergunta pra ele, vou fazer pra você também. É um filme que fala sobre a história de amor dele. Uhum. Depois que você viveu isso ali, passou por essa experiência de gravar esse filme sobre essa história, você acredita em amor à primeira vista? Acredito. Eu acredito e... Será que eu já vivi? Eu sou escorpiana, né? Então eu tenho paixões, assim, muitas paixões. Eu namoro há 6 anos, mas antes disso eram muitas paixões à primeira vista. E aí já criava várias expectativas. Com o meu namorado foi assim... Mas eu nunca... Eu tô falando de mim, né? Eu nunca comecei um relacionamento pensando em criar... Tipo, eu ficava ali, queria ver... Só me divertir, ter uma companhia e ver onde ia dar. E aos poucos eu vi aquilo crescendo. Então, pra mim nunca funciona dessa maneira. Olhar e ter essa certeza que nem teve com o Sidney Magal e a Magali, né? De olhar e falar, você é a mulher da minha vida, você vai ser a mãe dos meus filhos. Então, pra mim é uma loucura. Mas eu acredito porque temos aí uma pessoa viva contando essa história, né? Mas comigo o caminho sempre foi outro, sempre fui com mais calma. E por ser escorpiana, eu sou muito desconfiada. Ah, é? Então, eu preciso ganhar confiança aos poucos. Não é logo de cara, não. Não sou de me lançar, assim. Você vai pisando devagarinho. É um meio termo das coisas. Eu vou numa intensidade, mas sem criar grandes expectativas, assim. E como é ter um relacionamento sendo uma pessoa conhecida? Eu acho que eu e o Ju, a gente tira isso de letra hoje em dia. Essa parte de ser conhecida. A dificuldade maior é a rotina do nosso trabalho. Entendi. Eu acho, assim, mais do que ser conhecida. Porque a gente se preserva bem nesse sentido e a gente é bem reservado. Mas para conciliar as agendas, a gente já teve alguns desafios relacionados ao trabalho, assim. Alguns vários, porque eu fico muito focada no que eu tô fazendo. E eu preciso voltar também pra lá e entender. E eu sou difícil com telefone e WhatsApp. Então, às vezes, eu dou uma sumida, assim. Ele fala, e aí, amada, cadê você? Ela falou, não, eu tava com a cabeça em outro lugar, precisei ficar longe pra pensar em outras coisas e tal. Então, esse é o desafio maior, assim, focar em várias coisas ao mesmo tempo. E é curioso, porque a gente cresceu, não sei você, mas eu imagino que muita gente lembra daquelas manchetes de revista nos 90, nos 2000, do tipo, fulano separou de não sei o que lá, problemas de agenda. É real! A dificuldade é real, gente. É difícil, claro que é difícil. Eu ainda moro longe dele, a gente mora no Rio de Janeiro, mas ele mora no Leme, eu moro no Pontal. Então, assim, a gente tem essa distância de 1 hora de carro, se pegar o metrô, 2 horas e aí com o trânsito vai até mais. E já é uma dificuldade danada. Eu falo, cara, a gente precisa resolver isso, porque o trabalho já afasta a gente mora longe, 6 anos morando longe. É uma dinâmica, assim. Nossa. Mas a gente tá trabalhando pra facilitar essa distância, porque já deu. E vem cá, eu pensei, falei assim, gente, como é que eu vou introduzir esse assunto? Mas a gente faz a nossa pesquisa antes aqui, e tem uma história que você contou, que história é essa? Poxa. Ai, meu Deus do céu, por quê? Não precisa. Aí eu falei assim, como é que eu vou entrar nessa história de maneira, né, sutil e tal, mas não tem como. Eu só quero saber dessa história, nenhuma. gente. Cara, eu não contei nunca essa história pra ninguém. E um tweet, vai, pra quem não assistiu o programa. Gente, pra que vamos voltar nisso? Toda vez que eu tô na rua e alguém fala, vi você, no que história é essa, Porsche? Eu falo, não, que arrependimento. Achei que, tipo, contei ali e nunca mais. Isso reverberou. A pessoa te conheceu por isso, né? É. Não, e meu pai odiou. Meu pai odiou, ele achou assim, depois a minha irmã que foi me contar, qual a necessidade da Giovana contar essa história?
Eu acho que ele tem razão um Qual o pouco. nome dele? Eu falo, por quê, Flávio? Seu Flávio, eu não vou pedir pra ela contar com detalhes de novo, mas e um tweet pra quem não Tanta acompanhou, coisa vai? pra contar. Eu muito nova, emocionada, sem conhecer muito o meu corpo, a vida, né? O período do ano, garoteei. Dormi pouco, comi mal e fui pro carnaval. No final do dia, resolvi comer um cachorro quente. Clássico. No dia seguinte, ele resolveu bater. Eu tava longe de casa, no meio de um bloco de carnaval. E eu fingi que nada estava acontecendo o dia inteiro. Até que à noite, o cachorro quente falou, amor, eu vou ter que sair. E ele saiu. A história é essa, gente. No meio do carnaval. Só Mas que tinha um crush envolvido, é poxa isso, tem vida. um plus, que era um amigo da minha irmã, que eu tava ficando. Ai, meu Deus. E que ele me carregou nos braços, assim, eu toda cagada. Romântico. É uma história, né, de amor, mas nunca mais foi visto, né? Nunca mais... Cara, ele foi visto. A gente nunca mais ficou, mas ele foi visto. Aquela cena que ele E eu achei que ele nunca mais fosse ter interesse. E ele teve, tá? Ah, é? Depois, mais velha, sem querer se ele aí, Gigi. Eu falo, Gigi, não. Esquece isso. Eu que não quero mais, Trauma amor. de você na minha vida. Então você viveu bem, vai? Vivi. Você era vivi. uma pessoa, assim, da festa? Eu sou um pouco, eu sou um pouco, assim. Eu não saio muito, mas quando eu saio. Ah, é? É. Pra valer a pena, Inimiga né? do fim, não vou embora. E se a música vai ficando boa, eu vou... Cancela o Uber! E vou ficando. E não acaba nunca. Pra mim, nunca tem fim. Você jura? Minha Tipo, família é um amanhecer. pouco assim. Minha família é muito inimiga do fim. A gente tá num rolê que não é nada, de repente eu liguei pra um amigo meu que toca pagode, eles estão vindo pra cá. E um chá de bebê, de repente, vira um pagode, e depois a gente vai pra um karaokê, e aí nunca acaba. Ah, mas é o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, O exatamente. Rio de Janeiro, ele tem essa... Tem. Né? Aqui em Tem. São Paulo, a gente fica só trabalho, É. vai não sei o quê. Você sente essa diferença Rio-São Paulo? Total. Esses dias eu vi um cara falando sobre isso, ele falou assim, se no Rio de Janeiro você não tiver um tempo... Você trabalha muito, você tem dinheiro, você tá no sucesso, mas se você não tiver um tempo pra curtir uma praia, você não tem sucesso. A nossa ligação é muito dessa, assim, né? De tipo, a gente vai ter um tempo pra curtir a praia, então tá valendo a pena. Porque se eu só me mato de trabalhar e não consigo ir pra natureza, ficar na praia, tomar uma cerveja, tomar uma água de coco, eu tô vivendo errado. A gente tem um pouco essa percepção, assim. Porque tá no Rio de Janeiro, isso não é pra isso também, né? Exato, né? Você tá Senão eu ali... venho pra cá. É. Mas eu venho pra cá, eu falo, jamais, porque adoro, mas falta... É bem Falta diferente. o mar. É Falta bem diferente. caminhar e tá na praia. Sobre transição capilar, você falou um pouquinho sobre isso e as cacheadas da CNN aqui têm muitas dúvidas sobre o seu cabelo maravilhoso. Mas você disse que alisava antes. Quando foi que você teve esse, ok, preciso passar por essa transição e como foi esse processo? Quando eu comecei a fazer teatro, eu acho que eu saí muito da minha bolha de bairro e de vivência, assim, conheci gente de todos os lugares. E eu fui questionando um pouco a minha vida como um todo, as minhas escolhas, meus pontos de vista. E aí, essa foi uma das coisas que parou de fazer sentido, assim. Quando perguntava, eu falava, não, mas meu cabelo é cacheado. Aí todo mundo, nossa, mas não parece, por que você alisa? Eu falava, exatamente, por que eu aliso? E aí eu fui tendo referências de outras mulheres com cabelo cacheado. Sônia Braga, super importante também nesse sentido. E achei que pudesse ser um bom caminho, assim. E estar fazendo teatro nessa época me ajudou muito, porque eu só vivia de cabelo preso, que eu ia de casa pra faculdade pra casa, que era muito longe. Então eu passava o dia inteiro no caminho até a faculdade, e lá fazendo aula de teatro com ele preso. Então foi esse processo, assim, eu me descobrindo como atriz, artista, trabalhando com a minha imagem, descobrindo os tamanhos do meu corpo, como ele se comportava, que também era uma questão, assim, na minha adolescência, assim... Início da vida adulta, uma não aceitação das minhas medidas, de quem eu era e do cabelo, tudo era uma questão. Isso é muito louco. Eu me lembro muito de ter essas conversas, assim, com as minhas irmãs, as minhas amigas. Tirar um tempo pra falar, o que você mudaria em você? Se você pudesse fazer qualquer plástica, qual seria? E eu falava, a testa eu mudaria aqui, a sobrancelha aqui, aí aqui eu tiraria isso aqui que eu não gosto. Então tinham muitas coisas que incomodavam no corpo, pequenas e grandes, e era natural ficar... pensando em qual procedimento estético eu vou fazer, assim. E quando eu tiver a oportunidade. E aí virou uma chavinha na minha vida que eu falei, gente, tô vendo um problema onde não tem, isso não tá sendo saudável, isso não tá sendo legal, minha relação não tá bacana. E eu acho que a importância de ter referências de mulheres parecidas é fundamental, assim.
E eu acho que por isso deu tão certo quando eu comecei a falar de transição capilar na internet. Porque eram pessoas que se identificavam com uma história e com traços... Meu namorado fala muito isso. As suas seguidoras que me seguem são todas parecidas com você. Eu falei, porque talvez eu estava precisando ver, tipo, cabelos cacheados e na televisão, assim. Foi uma época que, de fato, a gente começou a aparecer mais. Graças a Deus. E começar a falar sobre isso também me ajudou muito a descobrir como eu gosto. E também me tirar uma pressão, inclusive, do cabelo cacheado perfeito, né? Porque tem disso. Ah, tem uma próxima, Tem, né? que é o cabelo liso perfeito e o cabelo cacheado perfeito. E eu também fico direto assim, mas tem que ter volume. Ele tem que estar perfeito, ele tem que estar cacheado, porque hoje ele tá meio ondulado. Aí fica uma coisa, né? Mas enfim, não pode ter frizz, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Então, você troca uma obsessão pela outra. E a ideia não é essa, né? Então, a minha conversa também era muito pra gente ter mais tranquilidade, porque tudo muda o cabelo, né? Tipo, o produto que você usa, a quantidade que você usa, o tempo, se tá seco, se o clima é úmido, então... E muita gente não sabe, mas o processo de alisamento, de alisar, ele dói, é complicado. Pois é. E você lembra quando você começou a fazer isso? Eu devia ter a começar a usar a chapinha uns 11 anos, 12 anos. E aí, a primeira vez que eu fui pra escola de cabelo liso, eu ouvi muito. Nossa, adorei, você tá tão mais linda, você tá linda, adorei, ficar tão mais bonito assim. E eu fui acreditando nisso. E tinha uma coisa de também estar na introdução social, né, de começar a sair e tal, da facilidade do cabelo. Eu moro num lugar de praia, então era muito natural ir com os amigos até a praia e aí sair da água. E o que vai acontecer com o meu cabelo? Então, alisar também era uma facilidade pra estar sempre com o cabelo bonito. Mas não era, na verdade, porque era uma obsessão tão grande que se tivesse um fiapo de cabelo ondulado, 3 horas fazendo chapinha, então... É aquela coisa que só você vê, né? E só você acredita. Então, quando a galera fala pra mim assim, mas cabelo cacheado também dá trabalho, eu falo, eu sei, dá muito trabalho, mas o cabelo liso também dava. E vamos ser sinceros, eu passava 3 horas num salão com muito formol no meu cabelo, tendo que usar uma toalha úmida pra não ficar respirando aquilo e não arder, porque ardia tudo, né? E dormir com touca na cabeça, porque o olho lacrimejava. Eu falava, gente, isso também não era fácil não, né? Vamos combinar. Fazer chapinha todo dia também não é simples, não. E tudo faz parte de amadurecer, né? De fazer que bom parte dessa geração de mulheres que questiona cada vez mais isso. Porque Exato. A gente vem... Acho que você é da mesma geração que eu, mas é uma geração de transição, né? A gente viveu... Uma pressão muito grande. Boa parte de uma pressão muito grande, mas a gente tá vivendo também o começo de uma era de questionamento, Sim, né, de mulher. Que eu acho que é o assim. principal, é o questionamento. Porque a escolha você vai continuar fazendo a que for melhor pra você, né? As mulheres continuam alisando e tá tudo bem, porque de fato, não, pra mim a vida é mais fácil, vale mais a pena, me ajuda, não me acho bonita com meu cabelo natural, tudo bem. Mas você ter a possibilidade de questionar e escolher é libertador, né? E ano passado você se autodeclarou uma mulher branca. Muitas pessoas também te questionaram sobre isso. Como essa questão da identidade racial também foi um processo pra você? E como que você lidou com essas pessoas te questionando sobre isso? Eu tô numa construção há um tempo dessa minha identidade racial, assim. Eu acho que nessa situação eu não soube expressar exatamente como eu me identificava, porque em toda essa minha busca e minha procura, ela veio muito a partir da minha aparição na televisão. Porque na minha vida, não sei se por eu ter alisado o cabelo, por não ter essa referência na minha vida, por ter crescido num lugar, né, que é o Recreio, que também estava construindo uma identidade quanto bairro e comunidade, cultura ali de pessoas. Eu acho que quando eu fui começar a trabalhar na televisão e as pessoas me perguntaram como é que você se sente sendo uma representatividade da mulher negra, eu fiz, opa! Então, pra mim foi um processo de, oi, calma, pela primeira vez na vida alguém está olhando pra mim dizendo, você é uma mulher negra. E eu, calma, gente, eu preciso me dar um minutinho aqui pra entender o que é isso, se eu sou realmente. E eu comecei um processo de busca da minha família, da minha história, das minhas experiências e também de como é a construção, o letramento racial no nosso país. E aí, em algum momento, eu falei, bom, se o pardo não existe, é o branco, é o negro, eu não me considero uma mulher negra pela minha trajetória, pelas coisas que eu vivenciei, pelas oportunidades que me foram dadas, mas eu também falei que eu era uma mulher branca com muito incômodo, porque eu também passei por coisas e situações referentes a essa dúvida que o meu tipo físico coloca as pessoas. Então, claramente já estive em situações onde eu percebi que
eu tinha menos privilégio que as muito brancas de pele muito clara e tinha mais privilégio das mulheres negras de pele retinta. Então, é esse lugar da mulher parda que a gente fica confusa de entender. Então, hoje em dia, eu me encontrei melhor nessa descrição, porque eu sou uma mistura de raças da minha família, então eu sou a mistura de povos indígenas e brancos, e isso faz parte da minha construção. E foi importantíssimo essa discussão para mim, para eu me entender, inclusive culturalmente, quais são as minhas referências, quais são as minhas referências artísticas e de identidade, como a minha família se expressa. E a minha família é uma família completamente parda e completamente privilegiada dentro dessa estrutura racial do nosso país. Então, talvez por isso eu também não tivesse me identificado logo de cara como uma mulher negra. E eu ainda tô numa busca, assim, mesmo, porque o tempo inteiro eu sou branca demais para certas coisas e negra demais para outras. Eu fico, ok, então o lugar que para mim é confortável de me expressar e de me identificar é como uma mulher parda e miscigenada e com muitas misturas muitas na minha família. Quando eu parei para fazer a minha árvore genealógica, tinha uma mistura muito grande e pouco negro-África. Sim, não encontrei, mas muito o vermelho indígena e essa história daqui, brasileira, né? E foi importante para mim. Importante para eu ver também encarar as situações que me foram colocadas na vida, por ser esse tipo, ter essa cor de pele e essas características, né? Por exemplo, na minha profissão, fui muito sexualizada por muito tempo e isso era uma questão para mim. E eu fui entendendo o quanto essa conversa racial também caminha muito por isso. Isso de não ter aceitado traços meus que estão próximos a traços afrodescendentes, mas que não necessariamente me fazem uma mulher negra, porque não é só sobre isso, é também sobre a sua experiência. Então, baseado na minha experiência, em tudo que eu vivi e entendendo a história do nosso país e a construção da nossa sociedade, eu me entendo como uma mulher parda, assim, agora com muito mais tranquilidade, sabe, assim? Bom, vamos pro nosso ping-pong, encerrando aqui, infelizmente, a nossa conversa. E aí eu faço a pergunta e você responde rápido, tá bom? Tá. A última coisa que aprendeu. A última coisa que eu aprendi... Eu acho que marcenaria. Uma música do Sidney Magal. Sandra Rosa Madalena. Gosto muito. Na versão funk que tem no nosso filme, que é fantástica. Um pecado capital. Olha, de ontem pra hoje foi a gula. Que eu dei uma pausa nas gravações e eu falei, eu quero comer tudo, me dá vinho, me dá cerveja, eu quero... Vinho, cerveja numa mão, a outra... Chocolate, ai, que paçoca, delícia. e açaí, sorvete. Um sonho de infância que você realizou. Eu acho que ter a minha casa, da maneira como eu planejei e idealizei. A minha própria casa. É muito legal essa sensação, Isso né? é demais. Eu sonho com isso desde criança. Eu ficava horas à noite, assim, imaginando a minha casa. Como é que seria, como eu receberia as pessoas. Esse ano vai ser o primeiro Natal na minha casa. O Ano Novo também. Eu briguei todo mundo aí. E você vai receber... Você vai, tipo, sei lá, monta mesa, você é dessas pessoas. Mesa, decora. Tudo Minha irmã faz bonitinho. festa. Minha irmã é decoradora de festas. Ah. Então, ela tá me ajudando nessa, decorar a casa toda. E agora eu tô com um sobrinho de 20 dias, então... Tem essa coisa, né, de vai enchendo de criança em casa. Eu quero ser essa tia, eu quero criar essa tradição, sabe? Das coisas sendo feitas na minha casa e a gente se reunindo na minha casa. Gente, eu tô vendo um guindaste chegando com o Papai Noel de 3 metros. Não, sabe? Tipo... não é pra tanto, eu não sou essa, não. Giovana, adorei te receber aqui. Obrigada pelo tempo no meio dessa correria. E queria deixar um espaço pra você se despedir de todo mundo que tá assistindo. Aquela câmera é sua, se quiser também Agora chamar sim. as pessoas pra te assistirem. Enfim, fica à vontade. Olha, que máximo. Então, gente, acho que pra 2025 temos boas coisas aí acontecendo, então... Acompanhe a minha trajetória no meu Instagram, enfim, Netflix, na Disney. Meu Sangue Ferro por Você agora vai ver a série, vamos falar disso também futuramente. O filme vai estrear, muitas coisas boas e feliz ano novo. Muito sucesso pra vocês. É isso pra gente. Obrigada Pra mais gente. uma vez. Obrigada a todo mundo que ficou mais uma vez até o fim da nossa conversa aqui no Na Palma da Mari. Lembrando que toda quinta-feira, às 8 da noite, tem episódio novo. Eu espero vocês. Não esquece de deixar comentários aqui, conversar com a gente, se inscrever no canal. A gente se vê semana que vem. Um beijo!